Então, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha na fase escura ou fase bioquímica. Eu, particularmente, tenho um certo medo com esse nome de fase escura. A gente percebe isso em um monte de livros e as pessoas comentam, mas normalmente tem muita confusão. Olha só, a fase escura não acontece de noite, tá? A fotossíntese, ela acontece durante o dia por conta da luz. É obviamente que se você pegar uma planta e botar num quarto à noite e acender a luz, vai acontecer fotossíntese. Mas não associem a fase escura à ausência de luz. Ela não é uma fase que acontece na ausência de luz. Ela é uma fase que acontece dependendo da luz de maneira indireta. Essa fase escura, ela acontece no estroma, ela não usa a clorofila, então os fótons não precisam incidir no estroma para acontecer o processo. Então a gente fala que é escura. Mas são reações bioquímicas que dependem de gás carbônico, a gente vai ver a entrada de gás carbônico, que está vindo do oxigênio, está vindo do ambiente, do ar. A gente vai usar NADPH e ATP, que são produzidos na fase clara que a gente viu agora há pouco. Ou seja, se eu não tenho luz, eu não tenho fase clara. Se eu não tenho fase clara, eu não tenho esses carinhas aqui. Se eu não tenho esses carinhas aqui, esse processo não acontece. Então não associem a fase escura à noite, necessariamente, à ausência de luz. Ela depende da luz sim, porque ela depende das reações da fase clara. Se eu não tiver luz, bloqueio fase clara. Se eu bloqueio fase clara, bloqueio fase escura. Tá? Essa fase escura acontece aqui uma sequência, um ciclo de reações que a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, ou só ciclo de Calvin. Uma sequência um pouco assustadora, mas nada de outro mundo. Vocês não precisam decorar também todas as fórmulas, todos os nomes. Você tem que entender a lógica do processo, pessoal. Vamos lá. 3 moléculazinhas de ribulose 1,5-bifosfato, que não me importa muita coisa, na verdade me importa aqui que vocês saibam que tem 5 carbonos. Essa é uma molécula de 5 carbonos. Vamos começar nessa molécula. A ribulose com 5 carbonos vai receber CO2. Então o CO2 vai reagir com a ribulose e vai transformar em outra coisa. São 3 ribuloses, 5 carbonos, vamos fazer as continhas, nós temos 15 carbonos. 3 carbonos que vão entrar aqui pelo CO2, eu tenho então 18 carbonos. A rubisco é uma enzima que vai reagir, que vai permitir a reação aqui da ribulose com o CO2. A rubisco é muito falada, né? A enzima que tem maior quantidade no planeta, mais ou menos aí, um pouco mais de 50% das enzimas na folha de uma planta são rubisco. Então, se a gente considerar a quantidade de plantas que a gente tem, a quantidade de folhas, e aí você vê a quantidade de rubisco que tem no planeta. É a enzima mais abundante. A rubisco, ribulose bifosfato carboxilase oxidase, rubisco para os íntimos, não esquenta muito a cabeça com isso, ela vai pegar o CO2, a ribulose, vai reagir essa galera toda aqui, vai transformar em fosfoglicerato. O fosfoglicerato, ele tem 3 carboninhos. Fosfoglicerato tem 3 carbonos cada um. Pô, esqueci de colocar a quantidade, mas não é problema, por quê? Se eu tenho aqui 5 vezes 3, 15, mais 3 carbonos, 18. O fosfoglicerato tem 3 carbonos. Quantos fosfogliceratos eu preciso para essa coisa aqui ficar balanceada? 6, né? 6 fosfogliceratos, 6 vezes 3, 18. Beleza. O número a gente viu que não saiu carbono, então tem que manter essa quantidade. O 3 fosfogliceratos, ou G3P, ele vai reagir agora recebendo NADPH, recebendo os hidrogênios, recebendo ATPs, vai receber fosfatos, o ATP vai virar ADP. Lembrando que isso aqui veio da fase clara, ou seja, se eu não tenho luz, eu não tenho esses caras. Eu preciso da fase clara acontecendo para que essa reação siga. E aí, bom, o 3-fosfoglicerato vai receber alguns ATPs e vai se transformar no fosfogliceraldeído 3-fosfato, que também é uma molécula de 3 carbonos. Quantos fosfogliceraldeídos eu preciso para balancear essa bagunça toda aqui? A gente viu que não entrou carbono. Ele continua tendo 3 carbonos que nem esse anterior aqui. Então são 6. São 6 fosfogliceraldeídos. Bom, 6 fosfogliceraldeídos, 3 fosfatos, ou pigal para os íntimos.
O pigal vai seguir a reação, só que agora acontece algo interessante. Um pigal sai do processo. Eu tenho 6. Sai um pigal, continuam quanto? 5. Esses 5 que continuam, eles seguem a reação. 3 ATPs reagem aqui, formando 3 ADPs. Esses ATPs com o pigal fazem com que o pigal se transforme agora em ribulose bifosfato. Volta ao processo. Isso é um ciclo. E o que eu obtive nesse processo? Eu consumi CO2, eu consumi os hidrogênios, gastei aqui uma energia dos ATPs que foram produzidos na fase clara. E o que eu produzi? Na verdade, foi liberado um pigal. Eu tinha 6 aqui, saiu 1, ficou 5. Então, esse ciclo todo aconteceu para produzir o pigal, que é uma molécula que tem 3 carbonos. Se a gente parar para pensar, 3 carbonos equivale exatamente a metade da quantidade de carbono de uma glicose. Uma glicose tem 6 carbonos. Então, a cada 2 ciclos de Calvin que eu tenho 2 pigaus e, obviamente, eu consigo montar uma glicose, uma molécula de 6 carbonos. Então, com o pigal, a célula consegue produzir glicose, que tem 6 carboninhos, que seriam necessários 2 ciclos. Outras moléculas de carboidratos, tipo amido, por exemplo, celulose, e aí uma série de carboidratos que a planta utiliza, ela gera a partir do pigal. Ela consegue reagir esse pigal com outros elementos químicos aí que ela vai absorver do solo, e aí ela vai gerar alguns aminoácidos, e aí vamos lembrar, se ela tem aminoácido, ela gera o quê? Proteína. Então, com o pigal, tem glicose, tem outros carboidratos, tem aminoácidos e proteína, ela consegue gerar vitaminas, ela consegue gerar lipídios. Cara, tudo que a planta precisa, essencialmente vem aqui do pigal, reagindo com uma outra coisinha que ela absorve do ambiente. Ela é independente nesse sentido, por isso que ela é autótrofa. A galera às vezes se pergunta, pô, só porque produz glicose é autótrofa? Não. Da glicose, essencialmente, ela produz todo o resto, ela se vira sozinha, não precisa de ajuda de outros seres vivos. Então, essa é a grande sacada da fotossíntese. Com o pigal, ela gera um monte de outras coisas. Então, esse é o ciclo de Calvin. Ele acontece no estroma, porque não utiliza a clorofila, mas depende das reações de claro, porque precisa dos produtos da fase clara para acontecer. Até aí, beleza. Ótimo. Então, galera, vamos dar uma olhadinha no problema que os vegetais têm que encarar aí ao longo de suas vidas. Um problema que é culpa da rubisco, de certo modo. A rubisco é uma enzima que tem preferência por captar tanto o CO2 quanto o O2. Né? O nome dela é ribulose bifosfato carboxilase oxidase. Então ela pega o CO2 e ela pega também o oxigênio. Então, a gente sabe que tem oxigênio no ar. Não tem como você evitar esse tipo de coisa. E se tiver oxigênio suficiente, a rubisco acaba captando o oxigênio. Então, ao invés de pegar o CO2, ela pega o oxigênio. Então, o ciclo de Calvin vai ficar um pouquinho alterado, porque ele depende da entrada dos carbonos do CO2. Só que se ao invés dos carbonos do CO2 eu tiver só o O2, a gente vai ter um problema. Vamos lá. 5 vezes a ribulose. Ribulose é um 5-bifosfato, RubP. Bom, se a moléculazinha aqui tem 5 carbonos, cada molécula tem 5 carbonos, 5 moléculas de 5 carbonos, eu tenho um total de 25 carbonos. Beleza. Eu esperaria a entrada de carbonos, mas não, a rubisco está captando o O2. Se ela está captando o O2, eu vou formar uma molécula, na verdade, vou formar moléculas que no total precisam ter os 25 carbonos aqui das 5 rubiscos. Só que olha só, 5 fosfogliceratos são formados, 5 fosfogliceratos, cada um com 3 carbonos, e 5 fosfoglicolatos, cada um com 2 carbonos. Então, se eu fizer as continhas rápidas, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 2, 10, somando 15 com 10, 25. Então, beleza, os 25 carbonos daqui vieram para cá, 25 carbonos. Ótimo, maravilha. O fosfoglicerato é realmente uma molécula presente no mecanismo lá do ciclo de Calvin. Se a gente olhar aqui, fosfoglicerato está presente. Ótimo. A grande questão é que esse fosfoglicerato ele vai seguir nas reações, em algum momento gerando 6 fosfogliceraldeídos,
6 fosfogliceraldeídos, eu tenho uma quantidade onde eu posso perder umzinho, eu perco esse fosfogliceraldeído e o que eram 6 viram 5 para depois virar ribulose de novo. Por que eu posso perder esse cara? Eu posso perder porque eu estou tendo entrada de carbono. Eu tenho entrada de carbono, logo eu posso ter a saída de carbono sem prejuízo para o mecanismo do ciclo em si. Agora, olhando para cá, eu tenho o fosfoglicerato, mas esse fosfoglicerato não tem entrada de carbono, então ele não pode perder carbono aqui no ciclo. Ele vai seguir as reações, vai gerar 5 pigal, e esses 5 pigaus eles vão ter que continuar a reação dentro do ciclo, eles não podem perder, não pode ficar 4 pigal, porque se eu começar a tirar o fosfogliceraldeído daqui, ferrou, vai acabar o carbono, não está entrando carbono, não pode sair carbono, então os carbonos ficam aprisionados, maravilha. Esse mecanismo aqui para acontecer tem toda aquela entrada de NAD, de ATP, que eu resumi aqui, a gente já viu anteriormente, não vou ficar repetindo, mas eu tenho a entrada de NAD, tenho a entrada de ATP, e por conta disso a planta tem que fazer a fase clara, tem que gastar lá na fase clara, reagir, tudo isso por quê? Só para manter, sem ter lucro, não tem produção de PGAL para a fotossíntese acontecer nesse processo. Pô, mas se não tem lucro, por que ela faz? Ela faz porque o oxigênio reage com o rubisco, isso é um problema. E esse problema, de certo modo, os vegetais têm que encarar, não tem muito para onde fugir. Agora, só para a gente dar uma olhadinha aqui, o fosfoglicolato ele não entra nesse ciclo, ele precisa ser utilizado precisa ser metabolizado de outra maneira. Ele é um resíduo, ele é uma sobra. Esse cara ele vai para o peroxissomo, os peroxissomos transformam o fosfoglicolato em glicina, essa glicina por sua vez vai para a mitocôndria e a mitocôndria transforma em glicerato e CO2. Quer dizer, libera CO2, consome oxigênio. Consome oxigênio e libera CO2, isso é estranho, isso não parece fotossíntese. Mas utiliza o mecanismo fotossintético. Isso aqui parece respiração, por isso que a gente chama de fotorrespiração. Então, quando acontece a fotorrespiração, a planta acaba gastando todo o mecanismo fotossintético para não ter lucro. Né? Mas precisa fazer isso para resolver o problema aqui da entrada de oxigênio e não de CO2, visto que o rubisco pode também captar o O2. Alguns vegetais sofrem fotorrespiração e aí é óbvio, isso vai reduzir a produção final de glicose deles? Vai reduzir. Então um vegetal que não consiga resolver esse problema com eficiência, ele vai ter uma produção de glicose inferior aos vegetais que conseguem resolver isso aqui. Então a gente tem alguns grupos de vegetais que resolvem isso aqui muito bem e aí quando a gente compara, os caras que conseguiram resolver a fotorrespiração, eles têm uma produção de glicose acima dos outros. Isso é até interessante para a gente do ponto de vista até comercial, porque são vegetais interessantes comercialmente, já que eles produzem mais carboidrato do que os outros. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom galera, vamos dar uma olhadinha agora como algumas plantas resolvem o problema da fotorrespiração. A gente tem que entender que a fotorrespiração não é uma maravilha, de certo modo é um problema e tem que ser resolvido. E olha só, milho, cana e gramíneas, principalmente as gramíneas tropicais, resolvem esse problema. Agora vamos pensar, se elas resolvem o problema da fotorrespiração, quer dizer que a produção de glicose delas é maior, né? Porque ela não tem aquele ciclo inútil que acontece por conta da rubisco captar oxigênio. Se a produção delas é maior, se a fotossíntese delas é mais eficiente, isso explica porque, por exemplo, a cana é comercialmente bastante interessante. É bacana você produzir etanol de cana, porque a cana produz glicose pra caramba, e se você tem glicose pra caramba, você faz etanol pra caramba. E não teria lógica você pegar uma planta que tem uma fotossíntese ineficiente para fazer esse processo. Então, vamos entender. Você tem aqui uma folha, finge que esse negócio aqui é uma folha, e você faz um corte transversal na folha, viro aqui de frente para vocês e vamos dar uma observadinha. Na superfície das folhas nós temos os estômatos. Os estômatos são aberturas por onde existe a troca de gases, a entrada de oxigênio, a entrada de gás carbônico, a saída desses gases também. Então, no estômago entram e saem gases e também entram e saem moléculas de água. Os estômatos conseguem abrir, a planta consegue abrir e fechar os seus estômatos. Vamos considerar aqui um estômago aberto, não vou entrar em detalhes anatômicos do estômago, não vem muito ao caso agora, mas o estômago está aberto e aí vou ter a entrada de gases. Obviamente que entra O2 e também entra CO2. Os dois gases têm que entrar aqui. E aí, se a gente analisar internamente a folha,
a gente vê um grupo de células chamadas de células mesofílicas, células do mesófilo, que entram em contato mais diretamente aqui com esses gases, porque elas estão mais próximas à superfície aqui do estômago, então elas estão recebendo os dois gases, e escondidas, não com tanto contato para esses gases aqui, um pouco mais distante do estômago, nós temos as células da bainha de feixe. Essas células aqui rodeiam e formam lá os feixes por onde é conduzida a seiva. Elas não têm o contato tão íntimo com O2 e CO2 que as células do mesófilo têm. E aí nessa célula aqui está a grande sacada. As plantas que fazem a fotossíntese C4, elas têm esse mecanismo aqui que é bastante interessante. Dentro das células mesofílicas, o que vai acontecer? Existe uma substância chamada de fosfoenol piruvato, o PEP para os íntimos. O PEP tem 3 carboninhos e ele se adere, se prende ao CO2. O PEP, quando ele se prende ao CO2, ele forma o oxaloacetato. E aí está uma coisa interessante. O oxaloacetato, formado a partir do PEP com CO2, ele não se formaria, por exemplo, se o PEP se prendesse ao O2. E os dois gases estão chegando aqui. A questão é que o PEP não se prende ao O2. Ele só se prende, ele só se fixa ao CO2. Então ele não tem afinidade ao O2. Então resolvido o problema. Pode entrar todo o O2 do mundo aqui que se dane, o PEP não está nem aí, ele só vai se prender ao CO2, formar o oxaloacetato. Formou o oxaloacetato, que inclusive a gente falou dele também lá na respiração celular, alguns mecanismos acontecem e esse oxaloacetato ele se transforma em malato. Cara, o malato tem CO2 guardado nele, porque esse CO2 veio daqui, né? É o carbono daqui. Esse malato, ele pode ser quebrado e pode ser reconvertido ao PEP. Então, você pode formar PEP novamente, desde que o quê? Tire o CO2. Então, eu coloquei CO2, formei oxaloacetato, forma malato, libero o CO2 e volta a ser PEP. Você fala, pô, que ciclo idiota. Eu entro com CO2 e eu solto CO2. Aí que está a grande questão. O malato, ele absorve o CO2, ele está guardando o CO2, e quando ele libera esse CO2, ele libera o CO2 estrategicamente para as células de bainha. Essas células que não estão em contato com os estômatos. Então essas células não entram em contato com o oxigênio, por exemplo. Elas entram em contato com o CO2 porque as células do mesófilo entregam o O2 diretamente para as células da bainha. E aí, se a rubisco que está nas células da bainha tem afinidade pelo CO2 e pelo O2, não tem problema nenhum, porque elas não vão entrar em contato com o O2, elas só entram em contato com o CO2 que o malato vai estar liberando aqui. Para a galera aí que lembra um pouquinho de citologia, com alguns detalhes anatômicos, uma estrutura permite essa conexão. Qual é o nome dessa estrutura que permite a conexão entre as duas célulazinhas? Plasmodesmos. Através dos plasmodesmos, uma célula se conecta à outra. Então, o CO2 vai pelo plasmodesmo para a célula de bainha de feixe. A célula de bainha de feixe recebe o CO2 e produz glicose pra caramba, sem o inconveniente da fotorrespiração. Fantástico. Essas plantas, então, são muito melhores nesse sentido. Por que o nome é fotossíntese C4? Porque o oxaloacetato tem 4 carbonos. O primeiro produto do processo é um produto com 4 carbonos. Agora, uma outra situação que tem a ver com a fotossíntese C4 também, é meio que uma divisão de plantas que utiliza a fotossíntese C4, mas com outro objetivo. A ideia aqui não é simplesmente produzir mais glicose. O que acontece é que algumas plantas, como as crassuláceas, são plantas de ambientes muito secos, ambientes áridos, né? Por exemplo, cactos. E aí, qual é a situação delas? Elas vivem num ambiente onde a água não é abundante. E aí o problema é a água. Os estômatos permitem a troca de gases e também permitem que a água seja liberada. Sai água através dos estômatos. Aí vamos pensar, se a planta está num lugar seco e quente, perder água não é uma coisa interessante. Mas é meio que inevitável que essa água saia pelos estômatos, ela está transpirando. Se a água vai sair pelos estômatos, ela vai secar e vai morrer. E aí qual é a ideia? Pô, vamos fechar os estômatos.
Então essas plantas fecham durante o dia, elas fecham seus estômatos. Pô, mas se ela fecha o estômago durante o dia, como é que vai fazer fotossíntese? Como é que o oxigênio e o gás carbônico vão entrar para fazer fotossíntese? Ah, não faz fotossíntese durante o dia, faz fotossíntese à noite. Tá, mas se ela abre o estômago à noite, os estômagos são abertos à noite, para fazer fotossíntese à noite, como é que ela faz fotossíntese à noite se não tem luz? Então, beleza, ela abre o estômago à noite. Para quê? Para ganhar esses gases. Mas ela não pode fazer fotossíntese à noite. Como resolver esse problema? Aí entra a lembrança da fotossíntese C4. Olha só. Elas abrem os estômatos à noite. E no que elas abrem os estômatos à noite, elas conseguem então fixar CO2 no mesófilo. Fazem a fotossíntese C4, formando então o malato. E aí, ao invés desse malato liberar o CO2 para as células da bainha de feixe imediatamente, essas plantas têm uma estratégia de guardar o malato no vacúolo delas. O malato fica estocado. Então, ao longo da noite, ela não faz fotossíntese. Abre o estômago para guardar CO2, formando malato dentro dos vacúolos. Então, ela está estocando CO2. E aí, amanheceu aquele sol de rachar, fecha o estômago para não perder água. E aí, como é que vai fazer a fotossíntese? Não tem problema. Por quê? Tem luz e agora eu tenho CO2. Eu tenho CO2 porque ele está guardado no vacúolo. Ela guardou para a hora das vacas magras, para a hora do sol quente, em que ela consegue fazer fotossíntese e ela fecha o estômago por conta da perda de água. E aí essas plantas conseguem, então, durante o dia, fazer fotossíntese usando o CO2 absorvido, guardado nos seus vacúolos. Então essa é uma estratégia de plantas de ambientes áridos, galera. E fotossíntese é só isso.